Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A bomba explodiu nos bastidores do Fluminense, e o clube histórico, conduzido por Renato Gaúcho, agora vive um clima pesado. Tudo começou com uma trocação de farpas entre o treinador Renato e o talentoso Ganso, que deixou o ambiente tricolor em efervescência. A irritação de Renato, veterano de muitos carnavais táticos, não foi contida. E Ganso, com sua personalidade aflorada e percepção refinada do jogo, não deixou barato. O clima, antes sereno e focado, transformou-se em campo minado. Dentro das quatro linhas, o duelo segue o script de praxe, mas nos corredores do centro de treinamento tornou-se duelo de olhares e gestos secos, confiança abalada, dinâmica interna conturbada. O torcedor mal pôde acreditar no que ouviu, a notícia correu como um raio no Maracanã. Enquanto isso, o time segue disputando 3 frentes nesta temporada: o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa atualmente a 9ª colocação, com 23 pontos em 16 jogos, após 7 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, saldo de gols negativo de 2. A campanha, até aqui, é de oscilação, longe da liderança, mas também distante da zona de rebaixamento. No entanto, o clube não perdeu o foco na Copa Sul-Americana, onde já se encontra garantido nos mata-matas. E na Copa do Brasil, vem avançando com solidez, vislumbrando uma trajetória de glória. Esse tripé competitivo mostra a amplitude das ambições tricolores em 2025. A chegada de reforços importante, como Juan Pablo Freitas, que chegou do Alianza Lima e se firmou rapidamente ao lado de Thiago Silva na defesa, trouxe esperanças renovadas, especialmente após a campanha épica do Mundial de Clubes. O elenco ganhou peso e recobrou confiança técnica, mas o clima interno agora ameaça eclipsar esses ganhos. O episódio entre Renato e Ganso ameaça minar a credibilidade da comissão técnica e a liderança de Renato, justamente quando o time mais precisa de estabilidade, com seguidos duelos cruciais contra Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Internacional pela frente. O impacto esportivo é imediato: Ganso, meias oscilante, talvez perca foco ou rendimento, e Renato terá de lidar com questões emocionais em paralelo à montagem tática. A equipe, sapateando nessa corda bamba, precisará reagir rápido para não afundar na classificação. O torcedor, por sua vez, acompanha ansioso. Trata-se de raiz emocional do elenco, tão importante quanto entrosamento e estratégia. Se o clube perder o rumo, pode espirrar insegurança dentro de campo, e é justamente no gramado que Renato, o comandante, precisa remotivar seu grupo. Imagine o confronto que se aproxima: jogo no Maracanã com o Cruzeiro, um duelo direto no topo da tabela. A menos de 4 pontos do líder, o time encara uma encruzilhada decisiva. Qualquer sinal de fissura pode ser fatal em meio a estádios pulsantes e rivais determinados. E se esse racha se alastrar? Poderá afetar o comportamento em campo, faltas tardias, marcações frouxas, faltará pulso coletivo. Enquanto isso, fora do campo, a imprensa devora o assunto, e o ambiente ferve, com rumores de insubordinação e queda de rendimento. Neste momento, o que o clube precisa é de uma reação imediata, uma atuação de pulso, digna de retomar a credibilidade. O próximo jogo deixará claro se o clima de treta pesada será apenas faísca ou faísca que incendeia tudo. Em suma, a treta entre Renato Gaúcho e Ganso redefiniu o tom psicológico da temporada, passou de calmaria para tempestade. Se o clube conseguir dominar essa crise interna antes de entrar em campo no Maracanã contra o Cruzeiro, ainda poderá recuperar o controle. Mas se o fogo se espalhar, corremos sério risco de ver o barco afundar. O estupim para o desentendimento começou de forma quase banal, mas, como em todo vestiário carregado de personalidades fortes, pequenos atritos podem se transformar em grandes incêndios. Durante uma atividade tática, Ganso questionou uma orientação de Renato Gaúcho, sugerindo uma abordagem diferente para a construção de jogadas pelo meio. O técnico, conhecido pelo temperamento explosivo e pela defesa ferrenha de suas ideias, não recebeu bem a intervenção.
A resposta foi dura, incisiva, com tom elevado, o suficiente para transformar o que poderia ser uma simples discordância em um confronto verbal inflamado diante de todo o elenco. Testemunhas no treino relataram que a tensão foi palpável. Alguns jogadores tentaram intervir, outros preferiram manter distância, temendo que qualquer movimento pudesse ser interpretado como tomar partido. Para um elenco que vinha tentando consolidar uma unidade emocional após semanas de resultados instáveis, ver dois dos nomes mais influentes do grupo em choque aberto soou como um golpe inesperado no moral coletivo. Renato Gaúcho, acostumado a lidar com craques e egos ao longo da carreira, sabe que controlar um grupo exige tanto habilidade tática quanto jogo de cintura no trato com o elenco. Porém, nesse caso, parece ter havido um rompimento na linha de confiança com Ganso. O meia, por sua vez, é conhecido pela leitura de jogo apurada e pela frieza, mas também por não recuar quando acredita que está certo. Essa combinação de posturas criou um impasse que dificilmente se resolverá sem uma conversa séria a portas fechadas. Enquanto isso, a preparação para o próximo confronto segue comprometida. O Fluminense, que já vinha oscilando no Brasileirão, precisa de pontos urgentes para se manter vivo na luta pelo G6 e garantir uma vaga direta na Libertadores. Na Copa do Brasil, o adversário das quartas de final é um rival direto, e qualquer fissura interna pode significar eliminação precoce. A Copa Sul-Americana, por sua vez, se apresenta como a rota mais viável para um título, mas o torneio não perdoa erros de bastidores. A torcida, sempre atenta, já começa a se dividir nas redes sociais. Parte defende o treinador, lembrando dos títulos e da capacidade de motivar o elenco, outra parte apoia Ganso, apontando que sua visão de jogo e experiência são vitais para a equipe. Esse racha fora de campo, se não controlado, pode ecoar nas arquibancadas e criar um clima hostil em jogos decisivos no Maracanã. Internamente, a diretoria observa a situação com cautela. Sabe que um desgaste prolongado entre treinador e jogador-chave pode custar caro esportivamente e financeiramente. Romper com Renato significaria alterar completamente o planejamento técnico da temporada. Negociar Ganso no meio do ano seria um golpe técnico e de imagem, visto o carinho da torcida pelo camisa 10. O dilema é encontrar uma solução que preserve a competitividade sem manchar a imagem do clube. Os próximos treinos serão determinantes para medir a temperatura do ambiente. Se Renato e Ganso conseguirem ao menos manter uma convivência profissional, o time terá condições de competir em alto nível. Caso contrário, cada partida poderá se tornar um teste de resistência emocional, com a tensão latente interferindo nas tomadas de decisão dentro de campo. O Cruzeiro, adversário da próxima rodada no Brasileirão, certamente acompanha os acontecimentos de perto. Em um campeonato onde cada detalhe conta, explorar a instabilidade emocional do rival pode ser um trunfo. Uma vitória mineira no Maracanã não apenas somaria 3 pontos para eles, como ampliaria a crise nas Laranjeiras. Por outro lado, crises também podem servir como combustível. Se o grupo conseguir transformar a rivalidade interna em motivação, o Fluminense pode surpreender e apresentar uma atuação intensa, quase catártica, diante de sua torcida. Porém, para isso, será necessário que Renato e Ganso cheguem a um acordo mínimo de convivência. O histórico do futebol brasileiro está repleto de casos em que conflitos entre treinador e jogador resultaram em títulos ou em temporadas desastrosas. A linha entre esses dois extremos é tênue, e o Fluminense caminha sobre ela neste momento. Tudo dependerá da habilidade de gerir egos e alinhar interesses pelo bem coletivo. No momento, a sensação é de que o próximo jogo será mais do que um confronto por 3 pontos. Será um teste de liderança para Renato Gaúcho, um desafio de maturidade para Ganso e um termômetro da capacidade do Fluminense de reagir diante de uma crise interna. A resposta virá com o apito final, mas até lá, o clima seguirá carregado. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A repercussão da treta entre Renato Gaúcho e Ganso ultrapassou rapidamente as paredes do CT, invadindo rádios, programas de TV e debates em mesas redondas. Em questão de horas, jornalistas e comentaristas esportivos passaram a analisar não apenas o que aconteceu, mas também o que poderia acontecer a partir dali.
Para muitos, a situação escancarou um desgaste que vinha se acumulando silenciosamente, fruto da pressão de resultados, da exigência por desempenho e da convivência diária intensa. Para outros, foi apenas um choque de ideias, algo comum em grupos de alto rendimento e que, se bem administrado, pode até fortalecer o time. Renato, ao ser questionado na coletiva, adotou um tom seco. Reconheceu que houve uma divergência, mas minimizou o episódio, dizendo que treino é lugar de cobrança e que quem não aguenta pressão não pode jogar no Fluminense. Ganso, por sua vez, preferiu não falar publicamente, o que acabou alimentando ainda mais as especulações. O silêncio do camisa 10 foi interpretado por parte da torcida como sinal de mágoa, enquanto outros viram como postura profissional, evitando inflamar a polêmica. Nos bastidores, alguns líderes do elenco, como Thiago Silva e Felipe Melo, tentaram intermediar o diálogo, conscientes de que a equipe não pode entrar rachada em um momento tão decisivo da temporada. O Fluminense precisa de todos remando na mesma direção para encarar uma sequência pesada: Cruzeiro no Brasileirão, confronto eliminatório na Copa do Brasil e viagem desgastante para a Sul-Americana. Qualquer distração pode ser determinante para o desfecho do ano. O clima de tensão não se limita apenas ao campo e ao vestiário. A diretoria também se vê sob pressão para agir. Uma reunião de emergência já foi realizada para alinhar as posturas e reforçar a importância da harmonia interna. A prioridade é evitar que a imagem do clube seja arranhada em um momento em que a visibilidade é alta, não só pelo desempenho esportivo, mas também por negociações em andamento e parcerias comerciais que dependem da boa imagem da equipe. No campo tático, a possível ausência ou queda de rendimento de Ganso obriga Renato a considerar alternativas. Ares e Lima surgem como opções para ocupar a função criativa no meio-campo, mas nenhum deles possui a mesma capacidade de cadenciar e ditar o ritmo de jogo como o camisa 10. A mudança pode significar um Fluminense mais direto, apostando em transições rápidas, mas com menos controle da posse de bola. Por outro lado, a presença de Renato Gaúcho à beira do campo é garantia de um time competitivo, com espírito de decisão. O treinador já provou diversas vezes sua habilidade em transformar pressão em motivação. A dúvida é se ele conseguirá fazer isso com um elenco que, neste momento, parece dividido em relação à liderança. O próximo confronto contra o Cruzeiro é mais do que um simples jogo. É a chance de mostrar que o episódio foi superado e que o Fluminense ainda tem forças para lutar por seus objetivos em 2025. Uma vitória convincente pode acalmar o ambiente, fortalecer o discurso de união e recuperar o apoio irrestrito da torcida. Uma derrota, no entanto, pode jogar gasolina na fogueira e tornar a crise ainda mais difícil de administrar. A torcida tricolor, que sempre foi apaixonada e exigente, já se mobiliza para lotar o Maracanã, não apenas para apoiar, mas também para observar de perto o comportamento de seus ídolos e do técnico. O clima nas arquibancadas promete ser um termômetro fiel do que virá pela frente. Um grito de incentivo pode reacender a chama da união, mas vaias ou protestos podem ampliar as fissuras. Historicamente, o Fluminense cresceu em momentos de adversidade. Foi assim em campanhas históricas, quando o time se uniu diante de desconfianças externas e conseguiu resultados que pareciam improváveis. É essa força que a equipe precisará resgatar agora. O talento existe, a estrutura também, mas a coesão emocional será o fator determinante. Se Renato e Ganso conseguirem encontrar um ponto de equilíbrio, deixando o orgulho de lado pelo bem do clube, essa história pode ser lembrada no futuro como o momento em que o Fluminense virou a chave para uma arrancada histórica. Caso contrário, pode se tornar mais um capítulo de crise que comprometeu um ano promissor. Os próximos dias serão de muita conversa, ajustes e, principalmente, de provas dentro de campo. O futebol tem a capacidade única de transformar vilões em heróis de uma hora para outra, e ambos, Renato e Ganso, têm talento e experiência para dar a volta por cima. O que está em jogo não são apenas 3 pontos ou uma vaga em fase decisiva, mas sim a identidade e a força de um clube que sempre se orgulhou de sua tradição e de sua capacidade de superar obstáculos. O próximo apito inicial será o começo de um teste que vai além do futebol, será um teste de caráter, de união e de maturidade para todo o Fluminense. E, no fim,
Restará à torcida fazer aquilo que sempre fez, empurrar o time, acreditar e esperar que, ao final dessa turbulência, a bandeira tricolor possa ser erguida com orgulho, não como símbolo de resistência apenas, mas de vitória conquistada com suor, garra e superação. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.